Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu vou dar prosseguimento aos vídeos que eu venho fazendo sobre os melhores quadrinhos da minha coleção e hoje eu selecionei 10 quadrinhos da Vertigo e vou apontar aqui para vocês. Bom pessoal, esse é um quadro que eu iniciei há pouco tempo aqui falando sobre os melhores quadrinhos da minha coleção. Infelizmente não dá para fazer um vídeo específico de cada obra porque iria ocupar muito tempo e eu não teria esse tempo para poder fazer esses vídeos. Então são resenhas assim bem rápidas dos melhores quadrinhos da minha coleção. E hoje eu selecionei 10 quadrinhos da Vertigo ou Vertigo, não sei muito bem como se pronuncia, mas eu falo Vertigo. Para quem não sabe, a Vertigo foi um selo da DC Comics, foi porque ela não existe mais, ela deu lugar à Black Label. Particularmente eu não gosto tanto deste selo da DC, mas isso é bem particular. A Vertigo tinha a proposta de trazer histórias mais adultas, as equipes criativas elas tinham mais liberdade de poder criar algum personagem, trazer temas assim um pouco mais pesados. Infelizmente foi cancelado. Bom, se vocês não assistiram os outros vídeos anteriores, eu vou deixar aqui na descrição o link de cada vídeo, eu vou montar uma playlist e nós teremos mais vídeos, sei lá, top 10 quadrinhos da Marvel, da DC, da Image, do meu ponto de vista, da minha coleção, então espero que vocês gostem. E a proposta aqui, pessoal, é que vocês também façam suas próprias listas. Então montem aí os 10 melhores quadrinhos da Vertigo na sua opinião e vamos debater sobre. Bom pessoal, chega de blá 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 e vamos mostrar os quadrinhos porque é o tema desse vídeo. E em 10º lugar eu coloco Punk Rock Jesus. Esse quadrinho foi publicado pela editora Panini, compilando tudo em apenas uma única edição de luxo, capa dura, papel de alta gramatura. É um quadrinho em preto e branco. Bom, Punk Rock Jesus é uma obra que vai tratar-se de um clone de Jesus Cristo a partir do Santo Sudário. Ele é convidado a participar de um reality show em busca de audiência e mostrar como seria a vida do clone de Jesus aqui na Terra. Mas o protagonista, ele se mostra um punk bastante rebelde, provocando a ira dos fanáticos religiosos e etc. Eu acredito que Punk Rock Jesus precisa ser lido com uma mente bastante aberta, sabe? Se você for bastante preso às religiões, ou melhor, você enxergar as coisas não como ficção e sim como realidade, talvez esta obra não seja para você. Mas é um quadrinho bem interessante, eu gosto muito dessa obra e coloco Punk Rock Jesus em 10º lugar dos melhores quadrinhos da Vertigo, na minha opinião. Em 9º lugar das melhores leituras da Vertigo, na minha opinião, coloco Prometeia, esse quadrinho aqui do Alan Moore, publicado no Brasil em 2 edições em um formato definitivo, em capa dura, formato bem de luxo, com quase 500 páginas cada. Prometeia é um quadrinho que vai tratar-se de um universo alternativo e futurista. A protagonista tem um corpo e a mente possuídos por uma entidade mística, conhecida como Prometeia, com o propósito de trazer o apocalipse, a destruição. Alan Moore vai trazer diversos elementos como a magia, a mitologia, a espiritualidade e etc. Essa obra, assim como Punk Rock Jesus, precisa ser lido com a mente bem aberta, não é um quadrinho para todo mundo, tem diversos elementos aqui, diversas referências que você vai precisar buscar informações para poder entender um pouco mais. Então se você gosta de fazer algumas pesquisas, talvez você vai gostar de Prometeia para poder entender um pouco deste universo, sobre a magia, a espiritualidade que o Alan Moore impõe aqui na obra. Em 8º lugar eu coloco Leões de Bagdá. Esse quadro que na minha opinião é incrível, tem como artista Brian Kevogan, que é tido como um dos melhores artistas aí da atualidade por trás de Saga, entre outras obras bastante premiadas. Bom, Leões de Bagdá é baseado em uma história real de 4 leões que fugiram de um zoológico do Iraque durante um bombardeio na guerra do Iraque. O quadrinho vai contar, ou melhor, vai mostrar o percurso desses leões pelas ruas de Bagdá e a forma como eles terão que sobreviver. Eu gosto muito dessa obra, Leões de Bagdá, porque ela vai mostrar, vai contar os horrores da guerra do Iraque, Bagdá, dentro das percepções desses leões. Incrível, leiam se vocês tiverem oportunidade. Em 7º lugar das melhores histórias da Vertigo, eu vou colocar Homem-Animal. Para quem não sabe, o Homem-Animal é um personagem, sei lá, classe Z da DC Comics. Ela não entra, ou melhor, o personagem não entra em pé de igualdade com Batman, Superman, esses personagens assim mais famosos. Tem poucas histórias assim bem interessantes, porém esta fase do Grant Morrison ela é tida como uma das melhores, ou melhor, a melhor fase do personagem. O Homem-Animal ele tem o poder de reproduzir as habilidades dos animais. Por exemplo, ele pode, sei lá, voar como um pássaro, ele pode nadar como um peixe. E o Grant Morrison ele é muito conhecido nessa fase porque ele constrói o personagem. Essa história aqui, o Evangelho do Coiote, ela é tida como a melhor história do Homem-Animal e cara, muito bom, leia isso se você tiver a oportunidade. Na 6ª posição coloco Transmetropolitan, publicado aqui no Brasil pela Panini em 6 edições em um formato de luxo. Algumas edições estão esgotadas, é muito difícil de
você encontrar essas edições, mas tem um traço assim bem underground. Transmetropolitan vai contar a história do jornalista e também protagonista Spider Jerusalém na luta contra o abuso de poder e corrupção dos políticos concorrentes à presidência dos Estados Unidos. Junto às suas assistentes imundas, como elas são conhecidas na história, elas tentam amenizar seus artigos escritos com grande impacto na sociedade. Cara, muito bom isso aqui, leiam, são 6 edições incríveis e eu curto muito essa história. Em quinto lugar eu coloco Y, o Último Homem, esse quadrinho publicado pela Panini em 5 edições em um formato de luxo. Outrora foi publicado em 10 edições em um formato mais econômico, e essa edição eu não tenho, preferi essa edição porque ela tá lindíssima e tem um preço ali que varia entre 70 e 90 reais. É um pouco caro, mas eu acho que vale a pena ter Y, o Último Homem na coleção. Bom, essa HQ é muito boa na minha opinião. Ela vai apresentar o nosso querido protagonista, esse carinha aqui da capa, junto com o seu macaco. Eles são as únicas criaturas com um cromossomo Y vivas na face da Terra, ou seja, mais da metade da população de homens e animais machos morreram. Então eles precisam sobreviver em meio a uma sociedade composta apenas por mulheres. Então imagina a confusão que isso aqui vai ser, galera. Em quarto lugar das melhores leituras da Vertigo, na minha opinião, e da minha coleção, coloco o Hellblazer, Hábitos Perigosos. Esse quadrinho aqui que é escrito pelo Garth Ennis e tem uma equipe criativa muito boa. É uma das melhores histórias do Hellblazer, na minha opinião, a melhor história. Bom, nesta história, o nosso querido John Constantine descobre que está em uma fase terminal por conta de um câncer no pulmão. Isso é ocasionado pelo uso excessivo de cigarros, então ele dá uma cartada de mestre e tenta, ou melhor, ele vai enganar o próprio demônio para poder não morrer. Cara, incrível, incrível, incrível. Leia isso aqui que vocês não irão se arrepender também. Em terceiro lugar eu coloco Monstros do Pântano, do Alan Moore, mais uma obra aqui desse grande gênio dos quadrinhos. Foi publicado aqui no Brasil pela Panini em 6 edições. Na época teve um bafafá porque o quadrinho foi publicado em papel jornal, então não tem um acabamento que talvez o título merece. Bom, para quem não sabe, o Monstro do Pântano, ele tem o seu corpo composto por uma matéria vegetal. Ele é como se fosse um homem planta. Ele foi criado na década de 70, mas o Alan Moore, ele é o responsável por construir uma nova identidade ao personagem. Então, dentro dessas 6 edições, que é tida como a melhor fase do personagem pelo Alan Moore, nós veremos a origem, a identidade do personagem, o lado romântico dele com uma humana, ou seja, o amor entre um homem planta e um humano, a forma como eles se relacionam, até sexualmente. É bem estranho essa parte. Ele tem o poder também de transcender, de se transportar, por exemplo, para qualquer selva. Ele pode sair lá dos Estados Unidos e vir parar aqui na Amazônia, e assim ele o faz. Cara, incrível isso aqui, Alan Moore fazendo o que melhor sabe, escrever uma boa história. Em segundo lugar eu coloco Preacher, quadrinho publicado aqui no Brasil pela Panini em 9 edições de luxo. Demorou bastante para mim poder completar isso aqui, mas cara, material primoroso, é um dos meus preferidos. Bom, Preacher vai contar a história do Jess Custer, um ex-pastor que foi possuído por uma entidade sobrenatural e concede o poder de fazer as pessoas obedecerem às suas ordens. Ele se sente traído por Deus porque Deus ele fugiu do paraíso, então ele decide sair em uma jornada em busca de Deus, Genesis, como é conhecido na história, para cobrar explicações e até mesmo matar o próprio Deus. Eu gosto muito dessa HQ porque ela trata-se de temas assim bem pesados, é bem sangrento e violento, tem várias cenas assim de sexo, enfim, não é um quadrinho para todo mundo. Como já mencionei também em outras obras como Punk Rock Jesus, você precisa ler essa obra com a mente bem aberta. Se você levar em conta a realidade, você não entende essa obra como uma ficção. Bom, em primeiríssimo lugar, não tem como deixar de fora Sandman, esse quadrinho aqui do Neil Gaiman, publicado pela Panini em 4 edições definitivas, em um formatão de luxo, com quase 600 páginas cada ou mais. Porém, existem outros formatos, mas eu possuo este e eu acho ele muito bom. Sandman vai contar a história do Morpheus, o mestre dos sonhos. Ele foi capturado por meio de uma magia negra e fica preso por mais de 70 anos em uma redoma de vidro. Quando ele consegue escapar, ele está totalmente fraco, fragilizado, então ele precisa buscar os seus pertences para recuperar o seu poder e ao mesmo tempo reconstruir o seu mundo que está totalmente devastado pelo seu sumiço. Bom pessoal, Sandman é um quadrinho incrível. Ao longo dos anos foram publicados em diversos formatos aqui no Brasil, e recentemente a Panini vem trazendo essa obra em um formato mais econômico. Então se vocês não puderem comprar essa obra nesse formatão aqui de luxo, que é bem caro também, né, você pode comprar essa versão mais econômica porque vai trazer a mesma história.
Bom pessoal, é isso, mais um vídeo que chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado dessa breve lista dos 10 melhores quadrinhos que eu já li da minha coleção da Vertigo. Faça a sua lista, quais são os 10 melhores HQs da Vertigo ou os que vocês já leram, que você considera que são os melhores. Curte, compartilhe, se inscreva, não deixe de comentar a sua participação. O seu comentário é muito importante para o crescimento do canal e até os próximos vídeos. Um abraço, fui!